Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de sistemas digitais. Hoje a gente vai falar de famílias lógicas. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai falar o que são famílias lógicas. Basicamente, famílias lógicas, elas compartilham diversas características que são comuns entre elementos de uma mesma família lógica. Por exemplo, elas podem compartilhar a mesma arquitetura global, elas podem compartilhar as mesmas especificações elétricas, tais como, por exemplo, a tensão de alimentação ser a mesma para todos os componentes de uma mesma família lógica. Elas podem compartilhar as tensões de sinal, as margens de ruído serem as mesmas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre margens de ruído também. A capacidade da corrente dessas famílias lógicas, e aí vem os conceitos de fan-in e fan-out, que a gente vai falar também. A temperatura de operação. Eu posso ter uma família lógica que ela é específica para uma determinada faixa de operação de temperatura. Os dispositivos utilizados na construção. Então eu posso ter famílias lógicas que utilizam só transistores bipolares, ou eu posso ter famílias lógicas que utilizam somente transistores MOSFET. Eu posso ter famílias lógicas com resistores, com diodos, baseadas em resistores, baseadas em diodos, enfim. Então, antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre o transistor bipolar e o transistor MOSFET. O transistor bipolar, ele é o elemento básico de uma porta na família lógica TTL. Então, é o transistor bipolar NPN. Então, o transistor bipolar, vocês já devem ter visto nas disciplinas anteriores. Ele é um dispositivo com 3 terminais. Eu tenho meu terminal de base, o terminal de coletor e o de emissor. Então, a operação de um transistor bipolar como uma chave. Então aqui vocês têm um comportamento quando eu tenho uma tensão V aplicada. Então ele está ligado, então o meu VCC ele passa por aqui, que é o equivalente a um curto-circuito, né? Eu tenho um fio aqui. E quando eu tenho 0 volts aplicado na minha entrada, esse meu transistor está desligado, ele não deixa passar a minha corrente, e ele se comporta como um circuito aberto, um transistor cortado, é um modelo equivalente a ele. Já o transistor MOSFET, ele também tem um comportamento semelhante, então são transistores que operam como chaves. A gente vai falar sobre isso quando a gente falar de transistores na próxima aula. Então, eu tenho um transistor de canal N e um transistor de canal P. Então, esses são os símbolos de MOSFET. Existem outros símbolos também que vocês vão ver na próxima aula. Então, o meu transistor de canal N, quando eu tiver 5 volts aplicado ao meu terminal de gate, aqui eu tenho os 3 terminais, né, gate, dreno e fonte. Se eu tenho 5 volts aplicado aqui no meu transistor de canal N, ele se comporta como um curto-circuito, então eu estou passando corrente por ele. Já se eu tiver 0 volts aplicado no meu terminal de gate, ele se comporta como um transistor desligado, que é uma chave aberta. O transistor de canal P, ele vai ter o comportamento inverso, o comportamento complementar ao transistor de canal N. Quando eu tiver 0, eu tenho um curto. Quando eu tiver 5 volts, que é o equivalente a 1, eu tenho um circuito aberto, certo? Então, as famílias, elas podem ser baseadas, por exemplo, num principal componente, né? Aqui a gente pode dividir as famílias como que utilizam transistores bipolares e que utilizam transistores MOS. Os transistores bipolares, aqui a gente destaca as famílias DTL, que são a família lógica de diodo e transistores. Tem o RTL, que é a família lógica de transistores e resistores. Tem o TTL, que é lógica transistor-transistor. E o ECL, que é a lógica de emissores acoplados. E as que utilizam transistores MOS são as PMOS, que são os MOSFETs de canal P, os NMOS, MOSFETs de canal N. Então são famílias lógicas que elas só vão apresentar transistores PMOS ou transistores NMOS, ou o CMOS, por exemplo, que é a lógica MOS complementar, a gente vai falar sobre ela também. Então, a respeito das características dos circuitos, então aqui a gente tem 4 parâmetros que são bem importantes, tá? Aqui estão as descrições de cada um deles, que é o VIH mínimo e o VIL máximo, VOH mínimo e VOL máximo. Aqui vocês têm todas, elas são tensões de entrada ou tensões de saída, e aqui a gente consegue observar melhor ela. Por exemplo, eu tenho 2 inversores conectados em série, então a saída desse meu inversor, ela tem valores especificados para o meu sinal 1. Então, para uma tensão de 5 volts, eu tenho que o meu V de saída
máximo, que é o máximo aceito, né, que seria a minha tensão mínima para representar o meu sinal alto, é de 2,4 volts. E o meu sinal de saída do baixo, o meu limite dele, é de 0,4 volts. Então, de 0 a 0,4 volts eu tenho 0 lógico, e de 2,4 volts a 5 volts eu tenho meu 1 lógico. Certo? Então, na entrada desse meu inversor aqui, eu tenho o meu VIH, que é a tensão de entrada do meu sinal alto, de no mínimo 2 volts, ou seja, um sinal de 2 a 5 volts vai representar o meu 1, e um sinal de 0 a 0,8 volts representa o meu sinal 0. E isso aqui a gente consegue definir margens de ruído, ou seja, se esse meu sinal da saída desse inversor ele der uma variada, eu ainda vou ter um espaço aqui que esse sinal da entrada do meu outro inversor ele é aceito. Então, aqui a gente tem a tensão de alimentação, 5 volts, as minhas tensões de sinal, então são todas as faixas que representam os sinais, e as minhas margens de ruído. Então aqui a gente tem os valores, máximo e mínimo, para VOL e VOH, e as margens de ruído, que é o valor dessa minha tensão aqui, de entrada desse meu inversor, menos o valor da saída do meu inversor anterior. Então é 2 volts e 2,4, eu tenho 0,4 de diferença. Então essa diferença, a margem de ruído ela é especificada pela diferença entre esses valores aqui, por exemplo. Então eu tenho 2,4 menos 2 volts dá 0,4. E aí eu tenho 0,8 menos 0,4, eu também tenho 0,4 volts de margem de ruído para o sinal baixo e para o sinal alto. Quando a gente fala de fan-ins e fan-outs, também são características desses circuitos. Então, dependendo da minha família lógica, eu vou ter valores de fan-in e fan-out diferenciados. O fan-in, o que significa? É o número de entradas de uma porta. Então, essa porta NAND aqui, de 2 entradas, ela vai ter um fan-in igual a 2, porque eu tenho 2 entradas nessa porta. Uma porta com 3 entradas teria fan-in de 3, ou fan-in de 4, para uma porta com 4 entradas. O fan-out é o número máximo de entradas que uma porta consegue alimentar com segurança. O que isso significa? Ele está associado com a capacidade de corrente dessa porta. Então, se eu tenho uma porta com fan-out 10, a saída dela é de 0,4 mA, significa que ela consegue alimentar 10 portas lógicas com essa corrente. Ou melhor, com 1/10 dessa corrente. Então, eu consigo alimentar 10 portas com 0,04 mA na minha entrada. Então, isso é o meu fan-out. Se eu colocar mais portas aqui, eu já não vou conseguir alimentar elas de uma forma segura. A respeito das características dessas famílias lógicas, eu posso ter circuitos para faixa comercial, que são faixas de temperatura comercial, industrial e militar. Então, notem aqui que eu tenho faixas de temperaturas diferentes. E eu tenho séries, por exemplo, dos circuitos TTL diferentes. Então, faixa comercial, faixa industrial e faixa militar. Eu posso ter requisitos de desempenho, e aí eu posso ter o meu TTL comum, o meu TTL utilizando o Schottky. Eu posso ter um TTL Schottky avançado, então aqui são características diferentes para desempenho e potência. Se vocês olharem o datasheet dessas famílias lógicas, vocês vão ver que elas têm características diferentes para desempenho e potência. Então, vamos falar um pouquinho sobre as famílias lógicas, as que existem, as que são conhecidas, são famílias lógicas, por exemplo, a DL ou a DTL, que é a família lógica baseada em diodos. Ela foi desenvolvida na década de 1950, então eu não vou entrar em muitos detalhes, mas aqui a gente consegue ver a operação de uma END. E aqui eu tenho a minha fonte de alimentação, o meu resistor e a minha saída. Então, dependendo dessas polaridades dos meus diodos, eu vou ter valores na minha saída. Por exemplo, se eu tiver 0 nas minhas duas entradas, eu vou ter 0 na saída, porque o meu sinal vai ser descarregado aqui por causa das polaridades dos diodos. Se eu tiver 0 em qualquer uma dessas duas entradas, eu tenho descarga. Eu vou ter a descarga do meu VCC para cá. Se as minhas duas entradas tiverem 5 volts, ou o valor lógico 1, esse meu diodo ele não vai estar polarizado diretamente, então não vai ter corrente. A minha corrente vai toda para a saída, a minha saída é 1. E eu também tenho a lógica DTL, a família lógica DTL, que usa uma porta DL, ó, essa portinha que a gente tem aqui, ela está usada aqui. Ó. Então eu tenho essa porta aqui, eu vou ter transistores bipolares para fazer uma função negada dessa função AND aqui. Eu tenho a família lógica TTL, que
também foi desenvolvida na década de 1960, um pouquinho depois da DTL. Ela é baseada também em transistores bipolares. Notem que aqui eu tenho resistores e transistores bipolares. Então, ela na época que ela foi lançada, ela teve grande sucesso comercial por causa do uso dos transistores bipolares. E ela é muito aceita, né, por causa do comportamento desses transistores. Mas qual é o problema dela? O problema dela é a área. É muito trabalhoso a gente fazer um resistor num circuito. Ele ocupa uma grande área. Então agora a gente vai falar um pouquinho de encapsulamento, e para isso a gente precisa da nossa família lógica TTL. Vocês vão ver esses componentes no laboratório de hardware quando vocês tiverem contato com ele. Alguns de vocês já devem ter tido, mas esses componentes aqui eles são encapsulados. Então aqui eu tenho uma família lógica TTL aqui dentro. E eu posso ter vários tipos de encapsulamento. Aqui eu citei 3, tá? É o meu encapsulamento DIP, que é o Dual Inline Package. Eu posso ter um encapsulamento com envoltório de cerâmica. E aqui ó, eu tenho um envoltório de cerâmica e os meus contatos. E eu posso ter um envoltório montado sobre a superfície, que é o Surface Mount. Então, qual a diferença desses circuitos aqui? Por que eu tenho diferentes encapsulamentos? Bom, a diferença neles aplicados na placa, quando eu precisar aplicar eles na placa, é onde vai ser utilizada a solda, por exemplo. Esse aqui, esse DIP, esse encapsulamento DIP, ele é comum. Só que o que acontece? Esses pinos eles vão atravessar a placa e a solda fica do outro lado. Enquanto que esse aqui, por exemplo, a minha solda é desse lado, é do lado que eu insiro eles. Eu insiro eles em cima da solda. Então aqui a solda é no lado oposto e aqui já não. Eu não vou soldar eles, eu vou soldar eles do mesmo lado que eu insiro. Existe uma lista de circuitos da família TTL. Então vocês podem ver nesse link aqui da Wikipedia. E tem um datasheet de um circuito TTL74. Que aí, quando vocês clicarem nesse link, vocês vão visualizar esse documento. Então, ó, eu cliquei naquele datasheet e eu vim para esse link aqui, que eu tenho um DM7400, que é um circuito TTL que tem 4 portas NAND de 2 entradas. Então, aqui está a descrição dele, de todas as portas. Então, meu contato 1, GND, a alimentação, até todas as entradas e saídas de cada uma dessas NANDs. E aqui, a função lógica dessas portas lógicas aqui de dentro. Então aqui vocês vão ver informações a respeito de valores absolutos, né, valores máximos absolutos, que não são ideais para aplicação. Aqui seriam os recomendados, por exemplo, a fonte de alimentação no mínimo de 4,75 volts, a tensão nominal de 5, ou no máximo 5,25. Então a gente tem uma faixa aceita. A tensão máxima de entrada, em nível alto, nível baixo. Características elétricas, então todas as características elétricas, as características de chaveamento, então tempo de propagação, a gente vai falar um pouquinho dele também, de alto para baixo e de baixo para alto e de alto para baixo. Então aqui eu tenho de 22 nano e de 15 nanômetros. As dimensões físicas da placa, então com os contatos, então todas as áreas que ela ocupa. Então, ó, aqui tem o resto das dimensões físicas. Então, vocês têm todas as informações, inclusive do chanfro, aqui, ó, onde que é localizado o chanfro, o pino número 1, a localização desse pino, as dimensões de cada um desses pinos aqui. Então, todas essas informações. Dando sequência, a gente tem a lógica acoplada pelo emissor, então a lógica ECL, que também utiliza transistores bipolares. Ela é uma lógica de alta velocidade e ela tem uma corrente permanente. Então, isso causa um consumo de potência elevado nesse tipo de família lógica. A lógica é definida pela corrente, então aqui a gente tem um exemplinho de um emissor. É definida pela corrente e não pela tensão. Ok. E grande variedade de tensões de controle. Então aqui a gente tem uma tensão de 5,2 volts negativo, então os valores desses emissores vão definir qual é o valor que eu vou ter na minha saída. Então os valores que eu tiver aqui vão definir esses valores daqui, dessa minha porta. Então, com base nos valores de A e B, eu tenho definições se vai passar corrente para cá ou não, e eu consigo definir os valores dentro dos meus nodos. E agora, falando um pouquinho da lógica baseada em MOSFETs, aqui a gente tem a representação diferenciada dos MOSFETs. Então, transistores do tipo P e transistores do tipo N. Eles são transistores de efeito de campo, então são campos elétricos formados aqui no meu terminal de porta.
que vão definir se vai passar ou não corrente no meu substrato. No meu canal aqui do meu substrato. Então, elas ocupam menor área quando comparado com os transistores bipolares. Então, esse é o grande avanço dos transistores MOSFETs. E as famílias lógicas elas podem funcionar com praticamente nenhum consumo de potência estática, que é a família CMOS, que é o MOS complementar. E a redução das dimensões dos dispositivos, ela foi potencializada por essa redução aqui. Então, como eu consegui diminuir o tamanho das minhas chaves usadas nos circuitos, isso foi um avanço gigantesco para a indústria de semicondutores. E aí isso vem melhorando continuamente o desempenho. Então a gente tem aqui as lógicas estáticas, que utilizam transistores MOS. Então eu tenho o meu CMOS aqui em vermelho. Então está aqui a minha lógica CMOS, então eu tenho o MOS complementar. Então aqui ó, eu tenho 3 transistores em paralelo, eu vou ter 3 em série. Isso aqui a gente vai falar na nossa próxima aula, tá? Então eu tenho as minhas portas lógicas CMOS, eu tenho a minha lógica pseudo-NMOS, eu tenho somente um transistor PMOS aqui ligado em terra. Então esse zero aplicado no meu gate vai fazer ele sempre conduzir. Então eu sempre tenho 1 na minha saída aqui, nesse meu nodo. E aí dependendo dos meus valores de A, B, C e D, eu vou ter uma competição aqui entre esses planos. Tá? Eu tenho portas de transmissão, que são conhecidos pelos transmission gates. Então eu vou ter um sinal aplicado no meu dreno, no meu source da minha porta, que vai ser a minha saída, dado um seletor. Então aqui eu tenho um circuito de seleção. Eu vou passar o A ou B, dependendo do meu valor de seleção. E eu tenho a minha lógica BiCMOS, que utiliza tanto transistores MOS como transistores bipolares. Dentre as lógicas estáticas, ok, aquelas são as principais. Nas lógicas dinâmicas, elas são um pouquinho diferentes das lógicas estáticas. As estáticas dado um valor de entrada, dado uma combinação de entrada, ela vai te definir um valor para a saída. As lógicas dinâmicas, elas não operam dessa forma. Elas operam na forma de possuir 2 fases, de pré-carga e de avaliação. Ela tem uma menor área que as lógicas estáticas, são mais rápidas, mas tem uma maior dificuldade no projeto por causa do sincronismo. Então, o que significa isso? Agora eu tenho um clock inserido aqui. Eu tenho esse transistor aqui PMOS, que o sinal de entrada dele é um clock, e eu tenho um outro transistor NMOS aqui ligado no meu ground, que também é um clock. Então, se o meu clock for 0, eu tenho um carregamento, uma pré-carga da minha saída, do meu capacitor de saída. E na fase de avaliação, eu vou verificar, dependendo da minha combinação de entrada aqui, desses A, B, C e D, se eu formar um caminho, e quando o meu clock for 1, eu vou avaliar se esse caminho vai descarregar a saída ou não. Se eu vou manter aquela carga na minha saída ou não. Esse tipo de lógica dinâmica ele acaba sendo sensível ao ruído. Existem também lógicas de 3 estados, que são os 3 state. Aqui, por exemplo, a gente pode ter várias combinações de seleção. Então aqui eu tenho uma seleção das minhas entradas, se o meu sinal de entrada ele vai passar para a saída ou não. Então quando eu tiver o meu sinal habilitado, a minha lógica vai ser aplicada. Então dado o meu valor de saída, eu vou ter a lógica funcionando aqui e vai me gerar um valor alto. Eu posso ter também a minha seleção aqui do meu estado desligado, que significa que para ele não operar, ele não tem que gerar nada na minha saída. E aí eu tenho uma condição de alta impedância. Então, a saída vai poder assumir 0, 1 ou permanecer em um estado de alta impedância, que é um Z, que é um estado indefinido. E eu posso ter ele habilitado aqui, ó, o meu sinal alto na entrada, que vai me gerar um sinal baixo na saída pela minha lógica aqui. Esse tipo de lógica ela é muito utilizada, por exemplo, para utilização em barramentos. Eu vou ligar vários elementos num barramento e eu vou usar um seletor para definir qual que pode escrever nesse barramento. Falando um pouquinho de atraso de propagação, eu não falei isso nas aulas anteriores, mas a gente vai inserir agora. Esse atraso de propagação é que um sinal lógico, quando ele é aplicado, um valor de entrada numa porta lógica aplicado, ele não vai resultar numa resposta imediata desse circuito. Ela leva um tempinho. Então todo sinal ele vai sofrer um atraso de propagação nas portas lógicas para atravessar esse circuito. Seja ele uma porta lógica ou seja ele um circuito maior. Então, esses atrasos de propagação são o TPHL e o TPLH. O HL significa sinal alto para baixo e o do LH significa do baixo para alto. Tá.
E onde que isso aplica? Bom, aqui ó, eu tenho a minha entrada, o meu sinal de entrada e o meu sinal de saída. Quando eu tenho uma entrada 0, eu tenho saída 1 nesse inversor aqui. Só que no momento que a minha entrada sobe, a minha saída vai ter que descer. Isso leva um tempo. Como que isso é medido? Bom, a minha entrada subiu 50%, eu tenho que observar a minha mudança na saída de 50%. Então, do tempo que ela levou 50% para subir, a minha entrada, eu vou observar quanto tempo levou para a minha saída ter a sua transição em 50% também. Isso é o meu TP-HL, porque a minha saída estava em sinal alto e foi para o sinal baixo. E o meu TP-LH é quando a minha saída estava em sinal baixo e foi para o sinal alto. Então é o tempo que a minha saída demorou para responder a um pulso na minha entrada. Então aqui alguns exemplos de encapsulamento, tá? A gente tem dois encapsulamentos dual inline, só que aqui eu tenho o meu circuito, o meu TTL7408, e aqui eu tenho o TTL7432. Qual a diferença entre eles? É a lógica que tem aqui dentro. Então aqui eu só destaquei o chanfro deles, ó, esse detalhezinho aqui que tem no meu encapsulamento, que é para me ajudar a achar o meu pino 1 da minha porta. Tanto nessa aqui, quanto nessa. E aí eu consigo ver o mapeamento. Então nesse 7432 eu tenho 4 portas OR. Enquanto no 7408 eu tenho 4 portas AND. Nesse meu circuitinho. Outro detalhe importante que a gente vai precisar para nossas atividades é a protoboard. Talvez nem todos vocês já tenham tido contato com uma protoboard. Basicamente, a protoboard é uma plaquinha, é uma plaquinha com vários contatos. Então, todos esses pinos aqui, ó, todos esses pretinhos, esses pontos pretos, são contatos elétricos nessas protoboards. E elas são utilizadas para a gente fazer um projeto de circuitos, a gente utilizando TTL, por exemplo. Vocês vão brincar com fontes, com resistores, com LEDs, e fazer circuitos aqui que funcionem nas protoboards. Então, o mapeamento dessa protoboard é assim. Então, esses meus contatos aqui de cima, ó, eu tenho essa linha aqui de contato. Então, todos esses pinos eles estão interligados. Assim como na linha de baixo, eu tenho todos esses pinos aqui interligados no mesmo contato. Então, o valor que eu colocar aqui, se eu colocar o sinal de VDD nesse pino aqui, todos esses meus pinos aqui são sinais de VDD que eu posso distribuir na minha placa. E aqui eu tenho essa linha aqui de contatos, que todos os contatos nessa linha aqui, eles compartilham esse nodo. Então eu vou ter um mesmo nodo para esses contatos A, B, C, D, E. Isso aqui é feito para a gente poder mapear um contato que entra aqui, e aí eu posso mapear ele para cá, por exemplo. E aí, todas essas linhas aqui são compartilhamento de contatos. Eu não posso colocar dois valores aqui, eu não posso ligar o VDD aqui e um VDD aqui, por exemplo. Um VDD aqui e o terra do meu circuito. Eu estou conectando dois nodos no mesmo contato. E aqui a gente tem todo o mapeamento da nossa protoboard. Então, como são organizadas as conexões dessa protoboard. Eu quero que vocês, a partir de agora, eu quero um experimento para a gente fazer usando a protoboard. Então, primeiramente, eu quero que vocês baixem esse simulador. O link está nesse slide. Tá? Vocês vão estar com esse slide disponibilizado no AVA, juntamente com a aula. E qual é a atividade? Construir o circuito do exercício anterior. Vocês lembram do circuito para o carrinho? Para vocês darem a luz de advertência lá do carrinho quando uma porta está aberta a partir do valor da ignição? Então, eu quero que vocês construam esse circuito, utilizando todas as TTLs que são disponíveis no simulador. Então, eu quero que vocês façam dois circuitos de novo, o circuito extraído da tabela verdade e o simplificado. Tá? São dois circuitos diferentes que vocês têm que fazer, que eles resolvem o mesmo problema. Eu também vou criar um relatório a partir dessa atividade. O que tem que ter nesse relatório? Quais TTLs que vocês decidiram usar? Por que vocês usaram essas TTLs? Por exemplo, eu usei a TTL 7400 porque ela tinha todas as portas que eu precisava. E aí eu precisei usar uma TTL 7432 porque eu precisava de uma OR. Eu usei TTLs com portas de 3 entradas ou TTLs com portas de 4 entradas, porque eu precisei delas, mas eu quis usar só TTLs que tinham funções de 2 entradas, por exemplo. Vocês podem fazer isso, mas justifiquem no relatório. Como ficou o circuito, vocês têm que mostrar, tirem um print da tela lá e mostrem no relatório. E mostrar o funcionamento
usando um LED na saída. Por exemplo, quando que a luz de advertência ela tem que ser acionada e quais as condições. Então, vocês precisam elencar vetores de entrada para a explicação desse circuito. Então, por exemplo, a minha ignição está ligada, vocês vão mostrar lá, essa aqui é a minha ignição, e aí ela está ligada, eu liguei a ignição e abri uma porta. A porta está aberta. A minha luz de advertência ela tem que estar ligada, o LEDzinho lá de vocês vai ter que estar aceso. Tá? Então, bibliografia dessa aula, Pedroni, Volney Pedroni, Eletrônica Digital Moderna e VHDL, vocês têm na biblioteca, e o livro do Totti, Sistemas Digitais, Princípios e Aplicações. Aqui eu coloquei a 10ª edição, mas vocês podem utilizar a 11ª, que vocês têm acesso, não tem problema. Tá? Então, todo o material disponível está nessas aulas.